Sob um sol escaldante que parece devorar tudo em seu caminho, desdobra-se um mundo em miniatura. Ele é governado pelas leis implacáveis do sangue do suor e dos instintos mais primitivos. Os reis impõem sua supremacia territorial através de presas e garras afiadas. Diante deles, erguem-se matilhas numerosas armadas com uma resistência admirável e uma inteligência coletiva surpreendente. Cães selvagens africanos contra leões. Quem é o verdadeiro soberano? A savana africana, onde o céu e a terra se fundem em um brilho dourado, é um mundo de intensas contradições. Sob o firmamento infinito, as pradarias se estendem sem fim, salpicadas de arbustos baixos que criam manchas de cor espontâneas. Não é apenas um lugar de residência. É também um palco de confrontos intermináveis, onde cada momento pode oscilar do paraíso ao inferno. Nesse espaço selvagem, duas espécies de predadores se destacam como duas forças opostas, cada uma com sua própria história. Os leões, com sua juba espessa e andar sereno, apresentam-se como reis saídos de lendas. Eles não agem com pressa. Cada passo lento sobre a grama seca apenas realça ainda mais sua aparência de domínio majestoso. Os leões não apenas caçam, eles dominam a terra. Sua força absoluta, combinada com uma estratégia flexível, os torna um dos predadores mais temíveis, a própria encarnação do poder em toda a savana. No outro extremo, os cães selvagens africanos aparecem como artistas consumados na sinfonia natural. Ágeis, flexíveis e resistentes. Eles não dependem da força individual, mas triunfam pela união. A matilha de cães selvagens opera como um coletivo completo, cada indivíduo desempenhando o papel de uma peça em uma máquina organizada com precisão. Diante da numerosa matilha de cães selvagens está uma magnífica leoa e sua cria.
pequenos guerreiros usam sua vantagem numérica para dominar o oponente. Eles visam a cria fraca e com pouca capacidade de resistir. A luta termina quando a matilha de cães selvagens percebe que é difícil recuperar a vantagem inicial. A leoa e sua cria estão a salvo. Encontros como este ocorrem quase todos os dias em toda a savana africana. Cães selvagens africanos e leões coexistem, cada espécie afirmando sua posição através de cada caçada, cada uivo que ecoa no vasto espaço. Entre as vastas pradarias da savana africana, a natureza se apresenta como uma pintura viva criada pelo divino. Esta terra se estende por aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados do Serengeti, na Tanzânia, ao Kalahari, na Namíbia. Os tapetes de grama dourada, as acácias que se erguem como guarda-chuvas invertidos e os rios sinuosos são as artérias que mantêm a vida neste lugar. A savana nem sempre é amena. O sol suspenso como uma enorme esfera de fogo aquece a terra a temperaturas que chegam a 40 Celsius nos dias mais intensos do verão. Mas, quando a escuridão começa a cair, o ar se torna mais fresco, dando lugar ao momento em que predadores e presas entram no jogo mortal da natureza. A cada ano, esta região recebe entre 500 e 1.300 milímetros de chuva concentrada, principalmente em alguns breves meses da estação chuvosa. É o momento em que a vegetação explode em tons de verde, os riachos se enchem de água e as criaturas se reúnem criando um espetáculo vibrante que parece não ter fim. Aqui os animais herbívoros como o gnu, a zebra e o búfalo ocupam as vastas planícies. O gnu, com um corpo pesando entre 180 e 270 kg, possui uma força inata, mas não é suficiente para escapar das presas dos predadores ferozes.
A zebra, pesando cerca de 320 quilos, nos move-se como uma ilusão com sua pelagem listrada característica, e seus coices às vezes fazem seus adversários pensarem duas vezes. O búfalo é um verdadeiro gigante com um peso superior a 900 quilos, uma fortaleza viva que nem todos os predadores ousam se aproximar. No entanto, nenhuma criatura aqui existe sem enfrentar desafios. Os principais predadores, como o leão, a hiena e o cão selvagem africano, são os verdadeiros dominadores da cadeia alimentar. O leão representa o poder supremo, sempre pronto para lutar para proteger o vasto território que controla. Em contrapartida, o cão selvagem africano é um atleta incansável e resistente. Para esta espécie, a resistência mais do que a força é a arma mais temível. As perseguições, que se estendem por vários quilômetros, esgotam a presa, tornando o sucesso inevitável. Neste imenso espaço, os cães selvagens africanos se apresentam como mestres artistas da caça. Sua pelagem, com manchas de cores irregulares, como pinceladas descuidadas, reflete a beleza caótica, mas ordenada da natureza. Esses pequenos guerreiros foram moldados ao longo de milhões de anos para se tornarem uma das espécies de predadores mais eficientes do planeta. Há aproximadamente 1,7 milhão de anos, os ancestrais dos cães selvagens emergiram das sombras da pré-história. Foi uma época cheia de mudanças, quando o clima africano passou por transformações drásticas, dando lugar a novas e vastas pradarias. As florestas densas gradualmente deram lugar à savana, um cenário natural completamente diferente. Nessa terra, herbívoros como o gnu, a zebra e a gazela começaram a aparecer em grande número, e os predadores também tiveram que se adaptar para acompanhar o ritmo das mudanças. O corpo dos cães selvagens é projetado para atingir o desempenho máximo durante as caçadas. Com um peso variando entre 18 e 36 kg e um comprimento corporal de 0,75 a 0,90 mm, eles pertencem ao grupo dos predadores mais leves da África.
Suas pernas longas e finas, com apenas 4 dedos em cada pé, em vez de 5, como a maioria das espécies da família Canidae, parecem ser rodas de corrida especialmente projetadas para atravessar a savana. Cada passo revela uma agilidade que lhes permite deslizar rapidamente por áreas de grama baixa ou terrenos irregulares sem perder velocidade. Visto de longe, sua pelagem com manchas pretas, brancas e amarelas forma um quadro dinâmico e vibrante. Cada indivíduo possui um padrão de pelagem completamente único, semelhante às impressões digitais humanas, o que facilita sua identificação dentro da matilha, mesmo à distância. Essa pelagem não é apenas atraente, mas também oferece uma camuflagem perfeita entre os arbustos altos, onde a luz do sol cria sombras mosqueadas. Com essa aparência singular, os cães selvagens podem desaparecer rapidamente de vista, como sombras deslizando sobre o chão. Os cães selvagens africanos já foram encontrados em uma vasta área do deserto do Saara, as densas selvas do Congo. No entanto, sua área de distribuição foi consideravelmente reduzida hoje. Atualmente, esta espécie de predador especialista é encontrada apenas em algumas áreas como o Delta do Okavango, em Botsuana, o Serengeti e a reserva de caça de Selous, na Tanzânia. Essas áreas não apenas oferecem alimento abundante, mas também vastos espaços para que os cães selvagens realizem suas longas caçadas que se estendem por vários quilômetros. As grandes mudanças ambientais não afetaram apenas a condição física, mas também moldaram o comportamento dos cães selvagens. A expansão da savana oferece vantagens, mas também apresenta vários desafios. Em uma terra tão aberta onde a linha entre a vida e a morte é uma questão de instantes, sobreviver sozinho é impossível. É por isso que os cães selvagens desenvolveram uma estrutura social muito coesa. Cada matilha é geralmente composta por 10 a 40 indivíduos, formando uma comunidade semelhante a uma grande família. No centro da matilha está um casal alfa, geralmente o macho e a fêmea, mais fortes, um papel semelhante ao desempenhado pelo lobo cinzento no Novo Mundo. O casal alfa não apenas lidera, mas também são os únicos membros da matilha autorizados a se reproduzir, o que mantém a estabilidade dos recursos. Essa estratégia é o que distingue os cães selvagens. A liderança não surge da competição, mas da aceitação natural de toda a matilha. Na vasta savana, onde outros predadores como leões e hienas sempre rondam, viver solitário não é viável.
Os cães selvagens escolhem a cooperação, onde cada indivíduo tem um papel essencial para a sobrevivência do grupo. A solidariedade na matilha não se manifesta apenas durante as caçadas, mas também claramente no cuidado com a nova geração. Quando o casal alfa acolhe uma nova ninhada, os outros membros compartilham a responsabilidade dos cuidados. Eles se revezam para proteger os filhotes de perigos como outros predadores ou ameaças ambientais. Os indivíduos adultos também trazem comida para a toca, não apenas para alimentar o casal alfa, mas para garantir que os filhotes recebam a nutrição necessária para um desenvolvimento saudável. Essa coordenação precisa e espírito de unidade não apenas mantém a sobrevivência, mas também são a marca registrada dos cães selvagens. No entanto, a vida nem sempre é fácil. Quando a comida se torna escassa, a matilha deve tomar decisões difíceis, priorizando a energia para os indivíduos mais capazes de caçar ou concentrando-se em alimentar a nova geração. Isso não é apenas um ato pragmático, mas também uma manifestação de sacrifício pelo bem-estar do grupo. Cada caçada dos cães selvagens começa com uma fase de observação cuidadosa. Antes de agir, a matilha procura presas potenciais, como impalas gazelas, ou indivíduos jovens de gnus e zebras. Esses alvos são geralmente selecionados com base em sinais de fraqueza ou desvantagem, como um filhote separado de seu rebanho ou um indivíduo doente incapaz de correr rápido. Um estudo de 2023 no Serengeti demonstrou que os cães selvagens podem identificar essas fraquezas em apenas alguns minutos de observação. A decisão não é tomada por um único indivíduo. Na savana africana, onde cada escolha pode afetar diretamente a sobrevivência, os cães selvagens africanos exibem um comportamento peculiar antes de iniciar a caçada. Eles realizam um ato chamado espirro. Isso não é simplesmente um reflexo para limpar as vias respiratórias, mas uma forma especial de comunicação que expressa consenso, uma manifestação democrática rara no mundo animal. Quando um membro detecta uma presa potencial, ele demonstra interesse, erguendo-se, fixando o alvo e emitindo sons estimulantes suaves. Os outros membros respondem, aproximando-se e começando a espirrar suavemente, como um sinal de acordo para participar.
Os indivíduos mais rápidos correm na frente para exercer pressão sobre a presa, enquanto os outros se espalham pelos lados para cortar possíveis rotas de fuga. Alguns membros se posicionam atrás, garantindo que a presa não possa recuar. Essa coordenação é como uma performance perfeitamente coreografada, onde cada movimento tem seu próprio significado. Os membros da matilha não competem por papéis, mas trabalham juntos por um único objetivo comum. Essa estratégia coletiva eleva a taxa de sucesso das caçadas para até 85%, um número superior ao da maioria dos predadores da savana. Assim que a presa é subjugada, a matilha começa a se alimentar imediatamente. Eles comem não apenas para satisfazer suas próprias necessidades, mas também para armazenar nutrientes que levarão para outros membros, especialmente para os filhotes e os indivíduos mais fracos. Os cães selvagens têm um comportamento característico. Eles regurgitam parte da comida digerida para compartilhar com seus companheiros, demonstrando um forte vínculo social e espírito comunitário. Graças a esse comportamento, todos os membros da matilha recebem os nutrientes necessários e ninguém é deixado para trás. No entanto, a savana nunca foi um lugar totalmente seguro. Os leões, com seu grande tamanho e força superior, frequentemente roubam a comida das matilhas de cães selvagens. As hienas, embora não tenham uma estrutura social tão estrita quanto os cães selvagens, contam com sua vantagem numérica para obter o butim. Em situações de emergência, a estrutura social dos cães selvagens se manifesta mais claramente do que nunca. Quando um indivíduo está ferido ou em perigo, toda a matilha se reúne imediatamente para proteger esse membro. Os confrontos com leões ou hienas não são raros, e embora sejam de tamanho muito menor, os cães selvagens sempre demonstram que a força não reside apenas nos músculos, mas também na coesão interna. Um estudo realizado em 2023 no delta do Okavango mostrou que as matilhas de cães selvagens que mantêm uma estrutura social estável têm uma taxa de sobrevivência 25% maior do que as matilhas fragmentadas ou de menor tamanho. Os cães selvagens com uma taxa de sucesso na caça que atinge de 80% a 85% não apenas garantem a sobrevivência da matilha, mas também influenciam positivamente as populações de presas. Eles geralmente se concentram em indivíduos fracos, velhos ou doentes dentro dos rebanhos de impalas gazelas ou gnus. Isso age como uma mão invisível da natureza. Ao eliminar os elos fracos, eles melhoram a saúde e a força da população de presas.
A cada caçada, os cães selvagens ajudam a manter o equilíbrio das populações de herbívoros, reduzem o risco de propagação de doenças e garantem que apenas os indivíduos mais fortes continuem a se reproduzir. Ao longo das gerações, a expansão humana invadiu o habitat natural dos cães selvagens. As pradarias se transformaram em terras agrícolas, as florestas foram derrubadas para culturas e as reservas ficaram isoladas, limitando o espaço para os cães selvagens se deslocarem e caçarem. Ao mesmo tempo, doenças como a raiva e o vírus da cinomose, frequentemente transmitidas por cães domésticos, afetaram as matilhas, causando quedas bruscas em seus números. De acordo com relatórios de 2024, essas doenças podem reduzir até 30% dos indivíduos de uma matilha em apenas um ano. Eles não devem apenas superar as ameaças do ambiente hostil e das doenças. Os cães selvagens também enfrentam uma competição intensa de predadores maiores. Os leões, com sua vantagem em força e tamanho, não apenas roubam a comida, mas também atacam ativamente os cães selvagens para eliminar potenciais rivais na cadeia alimentar. Nas vastas pradarias da savana africana, os leões se apresentam como reis sem trono. Cada passo que dão ecoa na terra para afirmar seu domínio sobre um território que testemunhou sua presença por centenas de milhares de anos. Aqui a sobrevivência é uma bênção, e cada vitória é a prova da sabedoria que o Criador colocou em cada criatura que ele formou. A origem dos leões remonta a aproximadamente 2 milhões de anos, quando seus ancestrais, juntamente com outras espécies do gênero Panthera, como o tigre, o leopardo e a onça pintada, apareceram pela primeira vez na África. Foi um período em que o clima global se tornou mais frio e seco, forçando os animais a se adaptarem rapidamente às mudanças ambientais. As vastas pradarias substituíram as florestas tropicais, facilitando o desenvolvimento de características próprias dos leões, como corpos robustos, mandíbulas poderosas e a capacidade de viver em grupo. Na savana africana, os leões desenvolveram excelentes adaptações às condições do ambiente.
Seus corpos são a prova da combinação entre força e capacidade de sobrevivência. Os machos adultos pesam entre 150 e 250 kg e medem entre 1,7 e 2,5 metros de comprimento sem contar a cauda. As fêmeas, embora de menor tamanho, com um peso entre 120 e 180 kg, destacam-se por sua agilidade e flexibilidade superiores. Os leões não são apenas projetados para serem predadores eficientes, mas também para se adaptarem ao ambiente rigoroso característico da savana. Sua pelagem de cor amarelo claro atua como uma camuflagem ideal e ajuda a regular a temperatura corporal sob o sol intenso, onde as temperaturas diurnas podem exceder 40 Guiarice. Suas táticas de caça refletem essa adaptação, pois os leões geralmente agem no início da manhã ou ao entardecer, momentos em que a temperatura diminui e as presas costumam estar menos alertas. No entanto, o sucesso dos leões não provém apenas de sua força física. A capacidade de viver em grupo e sua estrutura social complexa são fatores-chave que lhes permitem manter sua posição no topo da cadeia alimentar. Um bando de leões geralmente tem entre 5 e 15 indivíduos, e em condições favoráveis, esse número pode aumentar para 30, transformando o bando em uma verdadeira comunidade na vasta savana. A organização dentro do bando gira em torno de um grupo de fêmeas, aparentadas suas crias e 1 ou 2 machos adultos. Nesta estrutura, cada membro desempenha um papel claro, funcionando como engrenagens que se encaixam perfeitamente em uma máquina complexa. As fêmeas são a principal força de caça responsáveis por alimentar todo o bando. Suas caçadas mostram uma coordenação surpreendente. Desde os passos silenciosos ao se aproximar da presa, até o ataque simultâneo de múltiplas direções, cada ação ocorre como uma melodia cuidadosamente dirigida. Mesmo presas grandes como o búfalo, o gnu ou a girafa, dificilmente escapam dessa poderosa tática coletiva. Enquanto as fêmeas cuidam da caça, os machos cumprem o papel de proteger o território e manter a ordem dentro do bando. Com seu peso superior e sua juba densa e vistosa, o leão macho se torna um símbolo de força e um guerreiro nas batalhas de vida ou morte. Quando há um intruso, ocorrem confrontos violentos com a vida de todo o bando nas mãos dos machos corajosos. Os rugidos nessas batalhas não são apenas desafios, mas também sinais claros de advertência para todos os rivais.
A estrutura social dos leões não se baseia unicamente na força física, mas também é sustentada pelo espírito de união e cuidado mútuo. As fêmeas se revezam para cuidar das crias, independentemente de serem suas ou não. Essa cooperação cria uma rede de proteção sólida que contribui para aumentar as chances de sobrevivência da próxima geração. No entanto, a estabilidade dentro do bando não é permanente. Os machos dominantes enfrentam constantemente ameaças de machos nômades ou de outros bandos. Se um novo indivíduo consegue tomar o controle, as crias do macho anterior são geralmente eliminadas. Essa ação, embora pareça cruel, é na verdade uma estratégia biológica para conservar os genes mais fortes, garantindo que o bando mantenha sua saúde e capacidade de sobrevivência máximas. A diferença entre os leões e os cães selvagens se reflete claramente em duas direções evolutivas distintas. Os leões representam o poder centralizado onde cada indivíduo cumpre um papel dentro de um sistema hierárquico estrito. Em contraste, os cães selvagens são o símbolo da cooperação igualitária, onde todos os membros contribuem para a sobrevivência do grupo. O bando de leões precisa de uma grande quantidade de carne para manter suas atividades diárias, com cada indivíduo adulto consumindo aproximadamente 7 quilos de carne por dia. Suas caçadas sempre começam em absoluto silêncio. De longe, parecem estátuas douradas imóveis, camufladas na grama queimada sob o sol escaldante. Mas, quando chega o momento, todos esses músculos poderosos se liberam, mostrando toda a sua força latente. Os sentidos extremamente aguçados desempenham um papel indispensável na capacidade de caça dos leões. Seus olhos são projetados para funcionar bem em condições de pouca luz, podendo ver 6 vezes melhor no escuro do que os olhos humanos. Isso lhes dá uma vantagem clara durante as caçadas noturnas, quando a fraca luz da lua se torna sua aliada silenciosa. O olfato aguçado permite aos leões detectar rastros de presas a grandes distâncias, enquanto seus ouvidos podem captar os sons mais mínimos produzidos na grama seca. Esses sentidos não apenas os ajudam a encontrar comida, mas também atuam como um alerta precoce para possíveis perigos no ambiente. A tática de caça dos leões é baseada no elemento surpresa,
e na força muito diferente da abordagem baseada na velocidade da chita ou na cooperação incansável dos cães selvagens. Uma caçada geralmente começa com uma aproximação silenciosa do alvo, mantendo uma distância não superior a 10 milhas antes de lançar o ataque decisivo. Embora a taxa de sucesso seja de apenas 30 a 40%, os leões mantêm sua posição como os principais caçadores da savana graças à sua habilidade de caçar em momentos frescos como o amanhecer ou o entardecer, quando as presas costumam estar menos alertas. A coordenação no bando é o fator chave para o sucesso dos leões. As fêmeas trabalham em conjunto para cercar e derrubar presas grandes, enquanto os machos adultos cumprem o papel de defesa, protegendo o bando de perigos. A dentição dos leões é uma arma perfeita com uma força de mordida de até 650 libras por polegada quadrada. Os caninos, com cerca de 10 centímetros de comprimento e afiados como punhais, trabalham em conjunto com os dentes cortantes posteriores, que atuam como tesouras, facilitando o rasgo da carne da presa. Essa dentição não apenas ajuda na digestão, mas também protege a presa de competidores como hienas ou crocodilos, que sempre tentam roubar o butim. Em um lugar onde cada rajada de vento seco sussurra antigas histórias da natureza selvagem, os cães selvagens africanos e os leões coexistem em uma luta interminável. Essas duas espécies de predadores de elite representam duas estratégias de sobrevivência diferentes. A relação entre eles reflete uma competição intensa, onde a vida e o poder se entrelaçam como parte inevitável do plano misterioso que Deus projetou para todos os seres nesta savana árida. Na savana africana, onde o sol ilumina cada folha de grama e cada brisa carrega o sopro da vida, os cães selvagens africanos e os leões se apresentam como dois símbolos opostos da natureza. Cada espécie possui um design único, como se a natureza tivesse esculpido cuidadosamente cada detalhe para se adaptar à sua própria estratégia de sobrevivência. A diferença na estrutura corporal de ambos é o resultado de milhões de anos de evolução. Um contraste perfeito entre velocidade e força, entre resistência e poder.
O corpo dos cães selvagens africanos é uma prova maravilhosa da criação meticulosa do Criador. Eles possuem uma figura compacta, mas não menos poderosa. Suas pernas longas e finas, com apenas 4 dedos em cada pé, uma característica que os diferencia completamente da maioria das espécies da família Canidae, que geralmente tem 5 dedos. Essa estrutura corporal reduz o peso total e melhora a eficiência em deslocamentos longos, permitindo-lhes atingir velocidades máximas de até 70 km/h em perseguições intensas. Os cães selvagens também possuem uma resistência impressionante, podendo perseguir suas presas por distâncias superiores a 5 km. Escondido dentro de sua figura esbelta, há um sistema muscular otimizado para a resistência, especialmente desenvolvido nos quadris e nas pernas traseiras. A mandíbula forte dos cães selvagens, com dentes cortantes muito maiores que os de outras espécies de canídeos, é projetada para rasgar a carne rápida e eficientemente. Em total contraste com a agilidade e a resistência dos cães selvagens, os leões representam uma força superior e um domínio absoluto. Um macho adulto pode atingir um peso de até 250 quilos, com um comprimento corporal quase 3 vezes maior que o dos cães selvagens, sendo uma imagem clara da autoridade na natureza selvagem. Dotados de uma grande envergadura, os leões utilizam rajadas de força explosiva durante curtos períodos, para caçar em vez de depender da resistência prolongada. Suas pernas traseiras fortes funcionam como molas de aço, gerando um grande impulso que lhes permite lançar-se em direção à presa a velocidades máximas de até 56 km/h em perseguições curtas. Embora não possam manter a velocidade constante como os cães selvagens, os leões têm vantagem em emboscadas de curta distância, geralmente a cerca de 9 metros da presa. A dentição dos leões é uma arma de grande poder destrutivo, com uma força de mordida que pode atingir 45 km por cm². Seus caninos, com aproximadamente 10 cm de comprimento e afiados como lâminas, são capazes de perfurar a pele grossa e os músculos de animais grandes como búfalos ou zebras. Suas garras, com cerca de 4 cm de comprimento e retráteis para manter o fio, são ferramentas-chave para segurar firmemente a presa durante ataques precisos e contundentes. Embora ambos vivam em grupo, os cães selvagens africanos e os leões mostram abordagens diferentes para manter seu território.
Cada espécie possui uma estratégia própria, que não reflete apenas sua estrutura social, mas também uma adaptação perfeita aos desafios deste ambiente tão rigoroso. O território não é apenas um lugar para caçar, mas também um espaço vital que protege o futuro da matilha e garante o equilíbrio ecológico nas vastas pradarias. Para os cães selvagens africanos, o conceito de território é altamente flexível, como um fluxo sempre em mudança, expandindo-se ou contraindo-se de acordo com as necessidades de sobrevivência da matilha. Cada matilha geralmente controla uma área que varia de 520 a 300 km², onde não apenas caçam, mas também se movem constantemente para evitar conflitos com ameaças maiores, especialmente com os leões. Essa flexibilidade se torna um fator vital, que os ajuda a se adaptar a um ambiente sempre em mudança e cheio de competição. Em comparação com os leões, as matilhas de cães selvagens são mais numerosas e sua estrutura organizacional é mais complexa, funcionando como um sistema estritamente coordenado. O casal alfa desempenha o papel de comandante, decidindo a direção e os comportamentos estratégicos importantes. Eles usam a urina e as fezes para marcar sua área de atividade como um sinal químico para alertar outras matilhas a evitar invadir. No entanto, os cães selvagens não defendem seu território de forma rígida como os leões. Quando os recursos são escassos ou a competição se torna intensa, eles estão dispostos a abandonar áreas familiares para procurar novas terras com melhores condições. Não se fixar em um único lugar permite que eles aproveitem melhor as fontes de alimento e ampliem sua eficácia na caça. Em contraste com a flexibilidade dos cães selvagens para os leões, o território é uma fortaleza fixa. Com um número menor de membros no bando, um grupo de leões geralmente controla uma área entre 130 e 390 km², muito menor que o alcance dos cães selvagens. No entanto, esta área é defendida com uma determinação inabalável. Os machos adultos no bando, especialmente as coalizões de 2 a 3 indivíduos, são os principais responsáveis por proteger os limites territoriais.
Eles patrulham regularmente, deixando sinais com urina e marcas de arranhões nas árvores para indicar a propriedade da área. Ao detectar uma intrusão, especialmente de machos estranhos, eles estão dispostos a se lançar em combates ferozes para manter seu território. Esses confrontos não apenas mostram poder, mas também podem decidir a sobrevivência de todo o bando. A defesa do território não recai apenas sobre os machos. As fêmeas no bando também desempenham um papel crucial, especialmente nas atividades de caça dentro da área que controlam. A coordenação entre as fêmeas ajuda a garantir uma fonte de alimento estável, especialmente importante para alimentar as crias dentro do bando. A competição entre essas duas espécies de predadores começa pela fonte comum de alimento. Tanto os cães selvagens quanto os leões dependem de herbívoros como impalas gnus e zebras, criaturas que desempenham um papel central no ecossistema da savana. No entanto, suas táticas para se aproximar das presas são completamente diferentes. Os leões utilizam táticas de emboscada, baseando-se na força explosiva e na surpresa para lançar ataques próximos que derrubam presas grandes. Enquanto isso, os cães selvagens são verdadeiros atletas de resistência. Eles aproveitam a velocidade, a resistência e a coordenação precisa dentro da matilha para esgotar a presa antes de dar o golpe final. Os cães selvagens, com seus corpos esguios e pernas longas projetadas para a velocidade, são os maratonistas da savana. Toda a matilha age como uma máquina perfeitamente organizada, onde cada indivíduo cumpre um papel claro. Na caça, eles mostram uma coordenação rítmica e uma velocidade surpreendente em perseguições que se estendem por milhas. Ao contrário dos leões, os cães selvagens não dependem da força explosiva, mas da capacidade de esgotar a presa. Em cada caçada, os indivíduos líderes da matilha se encarregam de exercer pressão e direcionar a presa para outros membros que esperam. Eles podem se dividir em dois grupos. Um mantém a vítima presa enquanto o outro impede que os aliados da presa intervenham. A alta taxa de sucesso reflete uma tática baseada na união e na paciência, mas a pressa nunca os abandona, porque assim que a presa cai, toda a matilha deve consumir rapidamente sua comida, antes que convidados indesejados como hienas ou leões apareçam. Embora os cães selvagens tenham uma taxa de sucesso na caça mais do que o dobro da dos leões, isso não garante que eles possam manter seu butim.
Os leões, com sua força e superioridade, frequentemente aparecem e roubam a comida dos cães selvagens. Um único leão adulto pode afugentar uma matilha inteira de cães selvagens apenas com sua presença. Estudos de 2024 mostram que 80% dos confrontos entre cães selvagens e leões terminam com a morte dos cães selvagens. Isso não apenas reduz a fonte de alimento dos cães selvagens, mas também os força a se mover constantemente em busca de territórios mais seguros. No Serengeti, onde a densidade de leões é esmagadora, os cães selvagens são frequentemente vítimas nesses conflitos. Um estudo de 2023 registrou que um bando de leões matou 6 cães selvagens em apenas 15 minutos, evidenciando a acentuada disparidade de poder entre as duas espécies. Os leões não apenas competem por comida com os cães selvagens, mas às vezes tentam eliminá-los para reduzir a competição na cadeia alimentar. No entanto, a presença dos leões também tem um impacto indireto positivo. Os restos de comida após as caçadas dos leões às vezes se tornam uma fonte importante de nutrientes para as matilhas de cães selvagens, reduzindo a pressão constante da caça. Isso demonstra a estreita inter-relação no ecossistema, onde até mesmo competidores ferozes podem depender uns dos outros. No entanto, os cães selvagens não são fáceis de subjugar. Embora não tenham a força para enfrentar diretamente eles, possuem uma incrível capacidade de adaptação. Uma matilha de cães selvagens não é apenas um grupo de caçadores, mas uma comunidade organizada onde cada indivíduo tem um papel específico. Diante da ameaça dos leões, os cães selvagens geralmente optam por se retirar em vez de lutar. Esse comportamento não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência. Para os cães selvagens, a vida da matilha é muito mais importante do que uma refeição. Mas em situações em que não podem escapar os cães selvagens, às vezes empregam uma tática incomum: fingir-se de morto. Esse comportamento, embora raro, foi documentado no Serengeti e em outras áreas. Quando atacados por leões, alguns cães selvagens permanecem imóveis fingindo estar mortos. Isso não apenas distrai o inimigo, mas também é um último esforço para evitar a morte, demonstrando a flexibilidade e a criatividade no instinto de sobrevivência dos cães selvagens. Enquanto isso, seus companheiros podem ajudar a distrair o atacante, criando uma oportunidade para que o cão ameaçado escape da morte certa. Onde o céu é alto e claro e a terra seca retumba com a passagem de manadas migratórias de herbívoros, as chitas se apresentam como um símbolo fascinante. Elas não contam com a força esmagadora dos leões, nem com a astúcia característica das hienas.
As chitas existem como os maiores atletas de velocidade do mundo selvagem. As chitas carregam uma herança evolutiva que se estende por 8 a 10 milhões de anos mais antiga que a dos leões ou tigres. Os restos de seus ancestrais foram encontrados em continentes como Ásia, Europa e África. No entanto, as drásticas mudanças climáticas e a crescente competição as reservaram principalmente na África. A chita foi criada como um símbolo supremo da velocidade, com um peso corporal que varia entre 35 e 65 kg e um comprimento corporal de aproximadamente 1 a 1,4 m. Ela possui uma estrutura ideal para atingir altas velocidades. Suas pernas longas são como molas cheias de energia. Sua coluna vertebral flexível é semelhante a um arco tensionado, e suas garras semi-retráteis proporcionam a máxima tração sobre a superfície arenosa. Em um ambiente desafiador, as chitas escolhem um caminho diferente. Ela pode acelerar de 0 a 97 km/h em apenas 3 segundos. Um número que torna quase impossível para qualquer presa escapar. Uma vez selecionado o alvo, ela reduz a distância para entre 18 e 30 metros antes de acelerar, com passadas de aproximadamente 7 pt 5 mi cada, superando todos os limites de velocidade na savana. Mesmo depois de capturar a presa, o desafio continua. Embora tenha uma taxa de sucesso de 50 a 60%, as chitas raramente conservam seu butim por muito tempo devido à presença constante de outros predadores. Em um ambiente onde hienas, leões e cães selvagens espreitam as chitas, devem comer rapidamente antes que a comida lhes seja roubada. Ao contrário da chita, os cães selvagens são um símbolo de resistência e alta organização. Com um grande número de membros e uma resistência excepcional, eles podem perseguir a presa por longas distâncias até que ela se esgote completamente. A estratégia dos cães selvagens não se baseia na força individual, mas na coordenação estreita entre os membros da matilha. Essa união os torna rivais perigosos para a chita. As chitas não formam grandes bandos como os leões ou os cães selvagens. Elas vivem sozinhas ou em pequenos grupos formados por machos aparentados ou uma fêmea com suas crias. Os machos defendem seu território marcando-o com urina e enfrentando outros rivais para manter o controle. Em contrapartida, as fêmeas não estão ligadas a uma área fixa, mas geralmente se deslocam por grandes extensões, buscando alimento e abrigo seguro para suas crias.
Embora as chitas e os cães selvagens raramente se enfrentem diretamente, a competição entre ambos é inevitável. Ambos visam presas pequenas e médias, como gazelas de Thompson, impalas e springboks. No entanto, as diferenças em suas táticas de caça ajudam a reduzir o grau de competição. A chita geralmente caça sozinha ou em pequenos grupos, enquanto os cães selvagens implementam ataques coordenados em formação de cerco, visando presas maiores ou de difícil alcance. No entanto, quando os cães selvagens aparecem perto de uma área onde a chita caça a diferença numérica, geralmente obriga a chita a se retirar, deixando a comida para a matilha de cães selvagens. A pressão dos cães selvagens não apenas faz com que a chita perca seu alimento, mas também afeta toda a sua estratégia de caça. Para evitar conflitos, a chita geralmente escolhe caçar no início da manhã ou no final da tarde, quando está mais fresco e os cães selvagens estão menos ativos. Mesmo depois de derrubar a presa, ela deve consumir rapidamente, pois qualquer demora pode dar oportunidade aos ladrões de comida. Tanto os cães selvagens quanto as chitas desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio ecológico. Ao se concentrarem em indivíduos fracos ou doentes dentro das populações de presas, eles contribuem para melhorar a qualidade genética da comunidade. As diferenças em seus horários de atividade e táticas de caça também ajudam a reduzir a pressão sobre os recursos, formando um sistema estratificado claro dentro da cadeia alimentar natural.
Os leopardos se apresentam como predadores misteriosos que avançam silenciosamente a cada passo. Eles são a personificação da paciência e do sigilo, fundindo-se com a escuridão para se tornarem caçadores invisíveis. Embora não costumem enfrentar diretamente os cães selvagens africanos, a interação entre as duas espécies gera pontos de tensão na cadeia alimentar. Os leopardos provêm de um ancestral antigo que viveu há aproximadamente 1,8 milhão de anos, compartilhando linhagem com leões, tigres e onças pintadas. No passado, foram andarilhos de 3 continentes, estendendo-se da África e Ásia até a Europa. No entanto, o tempo e as mudanças ambientais reduziram seu alcance, confinando-os à África, onde as savanas e florestas abertas se tornaram seu lar. Atualmente, sua área de distribuição abrange apenas entre 25% e 37% de seu alcance histórico, mas sua flexibilidade e capacidade de adaptação lhes permitiram sobreviver nas condições mais adversas. Com um peso que varia entre 30 e 80 kg e um comprimento corporal de 1,1 a 1,9, sem contar a cauda, os leopardos não são os maiores felinos, mas possuem uma força surpreendente. Sua cauda, que mede entre 0,7 e 1 mm, os ajuda a manter o equilíbrio eficazmente, especialmente ao se moverem pelos galhos altos das árvores. Sua pelagem é salpicada de manchas em forma de rosetas, como padrões naturais sobre o fundo de grama seca, proporcionando uma camuflagem perfeita com o ambiente. Na escuridão da savana, os leopardos agem de maneira silenciosa, mas extremamente eficaz. Eles são solitários, encontrando-se apenas durante a estação de acasalamento ou quando cuidam de suas crias. O território de cada indivíduo pode se estender entre 25 e 40 km, marcado com urina e arranhões feitos com suas garras. Dentro deste espaço, cada arbusto denso ou galho alto pode se tornar um ponto ideal de emboscada para observar e caçar. As presas favoritas dos leopardos são animais herbívoros de pequeno porte, como os facóqueros impalas ou duikers. Essa escolha ajuda a minimizar a competição direta com predadores maiores e é adequada para seu estilo de caça solitário. Os leopardos aproveitam sua capacidade de camuflagem no ambiente natural. Ao atacar, eles se aproximam da presa por trás ou pelo lado, mantendo uma distância não superior a 15 metros antes de lançar um ataque preciso.
Sua velocidade máxima atinge aproximadamente 58 km/h. Não é a mais rápida na savana, mas sua força e precisão em cada ataque são notáveis. Um ataque com suas patas musculosas combinado com garras afiadas é suficiente para derrubar um impala ou um facóquero de até 50 quilos. Depois de abater a presa, os leopardos arrastam o corpo para uma árvore. Uma tática para evitar que outros predadores, como as hienas, roubem sua comida, permitindo-lhes desfrutar de seu banquete em um espaço seguro e sem interrupções. Enquanto isso, os cães selvagens com uma estrutura organizacional estrita e uma estratégia baseada na cooperação coletiva geralmente se concentram em presas maiores como os gnus ou em indivíduos fracos dentro dos rebanhos de zebras. A clara diferença na seleção de alvos e táticas de caça contribui para reduzir a competição direta entre as duas espécies. No entanto, a presença dos cães selvagens sempre representa uma ameaça potencial para os leopardos, especialmente para as mães que cuidam de suas crias. Nessas situações, as mães leopardo geralmente movem suas crias para lugares mais seguros. Geralmente galhos altos ou áreas densas onde os cães selvagens têm dificuldade de acesso. Os leopardos permanecem vigilantes em relação aos cães selvagens, embora os confrontos diretos não sejam frequentes. O grande número e o ruído característico dos cães selvagens podem interromper as atividades de caça dos leopardos. Quando uma matilha de cães selvagens passa pelo território de um leopardo, eles não buscam ativamente o conflito, mas seu número e alvoroço geralmente obrigam o leopardo a se retirar temporariamente ou a se deslocar para outra área para caçar, evitando o risco de ser superado. No entanto, em períodos de escassez de alimento, os cães selvagens podem realizar roubos de presas dos leopardos. Embora os leopardos tenham tamanho e força superiores, sua vida solitária os coloca em clara desvantagem diante de uma matilha numerosa de cães selvagens. Com apenas um pequeno atraso, o leopardo é forçado a abandonar a presa recém-caçada para subir em uma árvore e escapar. Além de sua famosa inimizade com os leões, os cães selvagens africanos também são um dos alvos favoritos das hienas para assediar.
Essa situação não ocorre porque os cães selvagens são presas pequenas e fáceis, mas porque sua eficiente estratégia de caça geralmente gera fartos butins. Isso torna os cães selvagens um alvo para predadores famintos com menor sucesso na caça. A relação entre hienas e cães selvagens é marcada por uma competição constante e implacável. Embora as hienas sejam predadores temíveis, a organização estrita e o espírito de equipe dos cães selvagens muitas vezes lhes dão vantagem em confrontos diretos. Um estudo de 2023 mostra que em 60% dos conflitos, os cães selvagens saem vitoriosos, especialmente quando têm superioridade numérica. Quando as hienas aparecem com a intenção de roubar comida, os cães selvagens se unem rapidamente, cercam e repelem os intrusos. No entanto, a vitória nem sempre é para os cães selvagens. Quando os clãs de hienas são maiores ou mais agressivos, eles podem facilmente dominar os cães selvagens e tomar o butim sem muita resistência. Essas disputas não são apenas um duelo de inteligência e força, mas também uma manifestação viva da luta constante pela sobrevivência na savana. A diferença nas táticas de caça entre hienas e cães selvagens ajuda a reduzir a competição direta entre ambos. Os cães selvagens geralmente caçam indivíduos saudáveis usando sua resistência superior para perseguir até esgotar a presa, enquanto as hienas tendem a se concentrar em presas feridas fracas ou mortas, agindo como os limpadores naturais do ecossistema. No entanto, quando ambos visam a mesma presa ou carcaça, o conflito é inevitável. Em um ecossistema tão diverso e complexo como a savana, cada espécie desempenha um papel específico que contribui para manter o equilíbrio ecológico. Os cães selvagens previnem o sobrepastoreio, que pode levar à degradação da vegetação. As hienas, graças à sua capacidade de aproveitar ao máximo todos os recursos alimentares, garantem que nenhuma fonte de nutrientes seja desperdiçada, mantendo assim um ciclo energético eficiente dentro do ecossistema. No mundo em mudança da savana africana, onde os rios são as veias que sustentam a vida entre as pradarias áridas, os crocodilos se apresentam como governantes silenciosos e imutáveis.
Sendo uma das criaturas mais antigas do planeta, os crocodilos existem há mais de 200 milhões de anos, testemunhando o surgimento e o desaparecimento de inúmeras espécies. Eles são testemunhas vivas da história evolutiva, portando uma força e uma capacidade de adaptação impressionantes. O crocodilo do Nilo, a espécie mais comum na África, habita águas doces desde o majestoso rio Nilo, grandes lagos como Vitória, até os pântanos do delta do Okavango. Com um tamanho gigantesco, o crocodilo do Nilo é um símbolo de poder e paciência. Um espécime adulto pode atingir um peso de 227 a 749 kg e um comprimento corporal de 3,05 a 4,88 metros. Alguns espécimes excepcionais podem medir até 6,10 metros, tornando-se verdadeiros gigantes no mundo animal. Os olhos e as narinas se projetam para permitir que eles observem e respirem, enquanto a maior parte do corpo permanece submersa. A tática de caça dos crocodilos baseia-se no fator surpresa e em um controle absoluto. Durante a estação seca, quando lagos e rios secam esses locais, se tornam pontos de concentração de vida. Quando manadas de gnu-zebras ou impalas se reúnem para beber os crocodilos, selecionam um alvo individual, geralmente um espécime fraco ou desatento. Com uma paciência incrível, eles esperam até que a presa se aproxime para se lançarem repentinamente. Sua cauda forte, longa e musculosa permite que nadem a velocidades de 32 a 40 km/h em ataques curtos, rápido o suficiente para surpreender a presa. Eles então seguram firmemente a vítima e a arrastam para a água, aproveitando a corrente para afogar o animal. A poderosa mandíbula, com uma força de mordida de até 3.600 libras por polegada quadrada, é a arma mais formidável na natureza, capaz de esmagar os ossos de gnus, zebras e até búfalos. Quando a presa é muito grande, os crocodilos empregam a tática do death roll, uma rotação violenta que despedaça a presa em pedaços mais fáceis de consumir. Em terra firme, os cães selvagens africanos são mestres da caça graças à sua estreita coordenação de grupo. Mas quando se aproximam das fontes de água, onde os crocodilos exercem seu domínio absoluto, a situação muda imediatamente. Os pontos de água que dão vida a todo o ecossistema também se tornam armadilhas mortais para as espécies que não são suficientemente cautelosas.
Os cães selvagens com uma organização sólida geralmente enviam alguns indivíduos pioneiros para avaliar a segurança antes que toda a matilha se aproxime para beber. No entanto, essas precauções nem sempre são suficientes para garantir a segurança total. Um estudo realizado no Serengeti em 2023 revelou que aproximadamente 5% das mortes de cães selvagens em áreas ribeirinhas foram causadas por crocodilos. A interação entre cães selvagens e crocodilos reflete o contraste entre duas estratégias de sobrevivência totalmente diferentes. As caçadas dos cães selvagens geralmente se estendem por milhas, e a presa pode até se lançar na água para escapar. Nesse momento, os cães selvagens predadores terrestres, que não gostam muito da água, perdem a vantagem. A presa pode escapar da perseguição dos cães selvagens, mas isso significa entrar no território dos crocodilos. A luta pela sobrevivência entre os cães selvagens e sua presa é então interrompida pelo surgimento de um terceiro ator, e o crocodilo não hesitará em destruir a presa dos cães selvagens. Neste caso, uma quarta força igualmente temível, que o crocodilo também pode aparecer. Trata-se dos hipopótamos agressivos. Eles estão dispostos a destruir qualquer um que perturbe seu precioso sono da sesta. Após cada caçada, quando a respiração ofegante da matilha de cães selvagens se acalma e os rugidos dão lugar ao silêncio, os restos da comida iniciam uma nova jornada na cadeia alimentar do ecossistema. Os fragmentos de ossos, pele ou carne que restam se tornam uma valiosa fonte de alimento para carniceiros como abutres, chacais e às vezes hienas. Com uma organização estrita e uma tática de caça eficaz, os cães selvagens podem derrubar presas grandes, como gnus ou impalas, gerando uma quantidade abundante de alimento. No entanto, embora sejam excelentes caçadores, eles não consomem toda a presa. Cada indivíduo precisa de aproximadamente 0,9 a 1,4 kg de carne por dia. O resto é deixado para os carniceiros, iniciando um ciclo fechado de reciclagem energética na savana.
No céu alto, os abutres, com suas asas largas como velas, são os primeiros a aparecer após a caçada. Eles podem observar de alturas superiores a 900 metros para detectar sinais de morte, descendo assim que identificam uma presa abandonada. No local, os abutres rapidamente se juntam ao banquete. Seus bicos afiados e corpos leves lhes permitem processar as partes que os cães selvagens deixaram. Em terra, os chacais chegam silenciosamente, esperando aproveitar os restos. Esses pequenos carniceiros não enfrentam diretamente os cães selvagens, mas geralmente estão presentes quando a comida está quase acabando. Graças ao seu pequeno tamanho e habilidade para se esconder rapidamente, eles coletam todos os fragmentos de ossos ou pele facilmente digeríveis. Embora a relação entre cães selvagens e carniceiros seja competitiva, é uma parte crucial do equilíbrio natural na savana. Os cães selvagens não apenas controlam as populações de grandes herbívoros, como zebras ou gnus, mas também participam do processo de reciclagem energética. A interação com abutres e chacais ajuda a transformar os restos em novos nutrientes, garantindo que nenhum recurso seja desperdiçado. A savana, que antes foi um lugar onde leões e cães selvagens coexistiam como duas peças fundamentais da natureza, agora se tornou um campo de batalha entre a natureza e o ser humano. Mas, mesmo nessa escuridão, eles permanecem firmes. Cada passo firme dos leões, cada caçada cheia de sacrifício dos cães selvagens é um lembrete sagrado de que a vida na savana é um presente precioso, não algo garantido, mas uma bênção divina que deve ser valorizada. Esses desafios, embora severos, também trazem uma profunda lição sobre a responsabilidade humana de proteger o que resta do mundo natural. Pois, se não o fizermos, a paisagem vibrante da savana será apenas uma lembrança apagada sob o sol. Diante desses desafios, a esperança ainda não está completamente perdida. Os corredores ecológicos restaurados no delta do Okavango e no Serengeti abriram novos caminhos, conectando áreas isoladas e permitindo que as espécies se movam livremente. Essas zonas
não apenas ajudam a proteger as populações, mas também reduzem o risco de endogamia, favorecendo uma sobrevivência a longo prazo. Os conflitos com os humanos também foram reduzidos através de iniciativas como a agricultura amigável com predadores em Botsuana. Medidas como a instalação de luzes solares ou a construção de currais reforçados minimizaram a caça de retaliação, protegendo tanto o gado quanto os leões. No Zimbábue foi implementado um sistema de alerta precoce que ajuda as comunidades a se manterem afastadas das matilhas migratórias de cães selvagens. A tecnologia também desempenha um papel fundamental na conservação. Coleiras de GPS e câmeras armadilha monitoram cada passo dos bandos de leões e das matilhas de cães selvagens, fornecendo dados valiosos para intervenções oportunas. Os programas de vacinação contra a raiva e o vírus da sinomose protegeram milhares de cães selvagens do risco de surtos que poderiam dizimar matilhas inteiras. Mas a conservação da vida selvagem não é responsabilidade de uma única organização ou indivíduo, mas de toda a humanidade. Proteger essas duas espécies emblemáticas de predadores não é apenas cuidar delas, mas também manter o equilíbrio ecológico da savana africana. Haja hoje, apoie as organizações de conservação, reduza o impacto humano nos habitats naturais e aumente a conscientização sobre a importância da biodiversidade. Cada pequena contribuição pode gerar uma grande mudança para proteger o futuro da natureza. E se você já visitou as pradarias africanas, não hesite em compartilhar seus conhecimentos e experiências na seção de comentários abaixo. Isso será fonte de inspiração e motivação para os esforços de conservação da natureza e de animais valiosos, além de ajudar a preservar o ecossistema para as futuras gerações. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para nos acompanhar nas próximas aventuras maravilhosas.